Se tem uma notícia que mexeu com o coração do torcedor rubro-negro nas últimas horas, é essa. O Flamengo está muito perto de trazer de volta um jogador que não é apenas talentoso, mas que carrega identidade, história e uma ligação emocional profunda com o clube. E o detalhe mais importante: do outro lado do Atlântico, o clima já não é de tranquilidade. O treinador do West Ham admitiu publicamente que a situação de Lucas Paquetá precisa ser resolvida. Quando um técnico fala isso em coletiva, não é algo comum. É sinal de pressão, de incômodo e, principalmente, de que algo grande está em andamento. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque esse tipo de informação, com bastidores quentes, análise profunda e tudo mastigado para você entender cada detalhe, só encontra aqui. Agora segura comigo até o final, porque essa história está longe de ser simples. Nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, quem colocou fogo de vez nessa novela foi Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham. A coletiva era para falar de jogo, mais especificamente sobre o confronto contra o Tottenham, mas bastou o nome de Lucas Paquetá aparecer para o tom mudar completamente. Nuno foi direto, sério e, visivelmente, desconfortável. Disse que é uma situação que precisa ser resolvida por todos, clube, jogador e comissão técnica, e reforçou algo que pesa muito nessa negociação. Paquetá é um dos melhores jogadores do elenco. E isso não é pouca coisa. Quando um treinador reconhece publicamente que depende de um atleta, mas ao mesmo tempo admite que existe um problema fora de campo, o recado é claro: há um impasse, há um desgaste e há uma negociação em curso que já ultrapassou os limites do silêncio. Ao ser pressionado novamente sobre jogadores que manifestam desejo de sair do clube, Nuno foi ainda mais transparente. Disse que o papel dele é preparar o time com os melhores atletas possíveis e voltou a repetir que Lucas é um desses melhores jogadores. Em outras palavras, ele quer contar com Paquetá, mas sabe que a decisão pode não estar mais apenas nas mãos da comissão técnica, e é aí que entra o Flamengo. O clube carioca já fez aquilo que muitos consideravam a parte mais difícil da negociação. Acertou com o jogador. Paquetá deu o sinal verde. As bases salariais estão alinhadas. O projeto esportivo agrada e a vontade do atleta pesa muito. Esse é, hoje, o maior trunfo do Flamengo nessa história. O jogador quer voltar, quer sair da Inglaterra e entende que o retorno ao clube onde foi formado pode ser decisivo para a sua carreira e para o seu equilíbrio pessoal. A questão agora é financeira. O Flamengo trabalha com um teto de 40 milhões de euros, valor que gira em torno de 250 milhões de reais. Já o West Ham, inicialmente, pediu 60 milhões de euros, algo próximo de 375 milhões de reais. A diferença é grande, mas nos bastidores, a avaliação é que os ingleses começaram a mostrar mais flexibilidade nos últimos dias, e isso não acontece por acaso. Paquetá deixou claro que não deseja permanecer na Inglaterra. O principal motivo é o desgaste mental que ele sofreu ao longo do processo de investigação por suposta manipulação de resultados, do qual foi absolvido. Mesmo inocentado, o peso psicológico foi enorme. A pressão da mídia, a desconfiança externa e o ambiente pesado afetaram diretamente o jogador. Dentro de campo, os números mostram que ele segue sendo decisivo. Nesta temporada, entrou em campo em 19 partidas, marcou 5 gols e deu uma assistência. Ainda assim, o West Ham vive um momento dramático. O clube soma apenas 14 pontos em 21 jogos e está na zona de rebaixamento da Premier League, a 7 pontos do primeiro time fora da degola. É um cenário de crise esportiva e institucional. Tudo isso cria um contexto perigoso para os ingleses. Segurar um jogador insatisfeito, em meio a uma luta contra o rebaixamento, pode ser um tiro no pé. E é exatamente esse cálculo que o Flamengo espera que o West Ham faça. O que está em jogo aqui não é apenas uma transferência. É uma relação de forças, de timing e de desejo. E quando o desejo do jogador pesa tanto, como pesa no caso de Lucas Paquetá, a história costuma ter reviravoltas importantes. Essa novela está só começando a esquentar.
E o que vem pela frente pode mudar completamente o planejamento do Flamengo para a temporada. O que muita gente ainda não percebeu é que essa negociação envolve muito mais do que números frios e cláusulas contratuais. Existe um contexto esportivo, emocional e até político dentro do futebol inglês que ajuda a te explicar por que o cenário, hoje, é mais favorável ao Flamengo do que parecia no início. E quando a gente conecta todas essas peças, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. O West Ham vive uma das temporadas mais turbulentas dos últimos anos. A zona de rebaixamento não é apenas um risco distante, ela é uma realidade concreta. O ambiente interno é de cobrança extrema, a torcida está impaciente e a diretoria sabe que qualquer erro agora pode custar caro demais. Nesse tipo de situação, jogadores emocionalmente desgastados deixam de ser solução e passam a ser um problema difícil de administrar. É exatamente nesse ponto que entra Lucas Paquetá, apesar de ser um dos melhores jogadores do elenco, como o próprio treinador admitiu publicamente. Paquetá já não consegue oferecer o mesmo nível de entrega emocional que se exige em um campeonato tão intenso quanto a Premier League. O desgaste psicológico que ele carrega não é algo abstrato, é real, profundo e perceptível nos bastidores. Pessoas próximas ao clube relatam que o jogador sente falta de um ambiente mais acolhedor, de identificação e de respaldo emocional, algo que ele sabe que encontrará no Flamengo. E aqui existe um detalhe muito importante: quando um atleta deixa claro internamente que não quer mais permanecer, o poder de barganha do clube vendedor diminui consideravelmente. O West Ham pode até manter uma postura firme publicamente, mas nos bastidores a conversa é outra. Segurar um jogador contrariado, com salário alto e que representa um ativo valioso, pode se tornar um risco financeiro e esportivo. Do lado rubro-negro, o discurso é de cautela, mas a confiança é visível. O Flamengo entende que o tempo joga a seu favor. Cada declaração como a de Nuno Espírito Santo não surge por acaso. Ela sinaliza que o assunto já extrapolou o campo das especulações e se tornou um problema concreto de gestão de elenco. Além disso, existe um fator simbólico que pesa muito nessa negociação e que nem sempre aparece nas manchetes: identidade. Paquetá não seria apenas mais um reforço, ele é cria do clube, conhece o peso da camisa, entende a pressão do Maracanã e sabe exatamente o que significa vestir o manto rubro-negro em decisões grandes. Para o Flamengo, isso tem um valor esportivo imenso, especialmente em um momento em que o clube busca jogadores que decidam jogos grandes e não apenas bons números estatísticos. A diretoria flamenguista também sabe que está diante de uma oportunidade rara de mercado. Não é comum um jogador do nível de Lucas Paquetá, titular de seleção brasileira e com experiência em uma das ligas mais competitivas do mundo, demonstrar tanta vontade de voltar ao futebol sul-americano, ainda em plena idade competitiva. Esse fator muda completamente a lógica tradicional das negociações. Por isso, a estratégia do Flamengo tem sido clara: não entrar em leilão, não ultrapassar o teto financeiro estabelecido e apostar na vontade do jogador como elemento decisivo. Os 40 milhões de euros colocados à mesa já representam um investimento gigantesco para os padrões do futebol brasileiro. Internamente, o clube entende que ir além disso poderia comprometer o equilíbrio financeiro e abrir um precedente perigoso para futuras negociações. Do lado inglês, a realidade também impõe limites. Caso o West Ham caia para a segunda divisão, o impacto financeiro seria brutal. Direitos de transmissão, patrocínios e receitas caem drasticamente. Nesse cenário, vender um ativo valorizado agora, mesmo por um valor abaixo do inicialmente pedido, pode ser visto como uma decisão estratégica para reorganizar o clube. E é exatamente essa leitura que o Flamengo aposta que os ingleses farão. A novela, portanto, está em um momento crucial. As próximas semanas serão decisivas para definir se o clube londrino vai insistir em uma posição dura ou se aceitará negociar dentro de um patamar mais realista. Enquanto isso, Paquetá aguarda, pressionando nos bastidores, mantendo sua postura firme e deixando claro onde deseja jogar. Nada ainda está oficialmente definido, mas os sinais são cada vez mais claros. Quando o treinador fala, jogador se posiciona e clubes negociam simultaneamente. Dificilmente o desfecho passa longe de uma grande mudança. O desfecho dessa história vai muito além de uma simples assinatura de contrato. O que está em jogo é uma decisão estratégica que pode redefinir o rumo de duas temporadas completamente
completamente diferentes, uma para o Flamengo e outra para o futebol inglês. E quando olhamos com atenção para todos os elementos, fica claro que o cenário caminha para um ponto de ruptura. O Flamengo enxerga Lucas Paquetá como uma peça capaz de elevar o patamar técnico do elenco imediatamente. Não se trata apenas de talento individual, mas de versatilidade, leitura de jogo e capacidade de decidir em jogos grandes. Paquetá pode atuar centralizado, cair pelos lados, organizar o meio-campo e ainda chegar à área com perigo. Esse tipo de jogador é raro no mercado, ainda mais com identificação direta com o clube. Internamente, o Flamengo entende que essa negociação é uma oportunidade que não surge todo ano. O clube já se posicionou financeiramente, deixou claro até onde pode ir e não pretende romper seus próprios limites. A diretoria acredita que manter disciplina financeira é tão importante quanto reforçar o elenco, e exatamente por isso a postura tem sido firme. Existe interesse, existe acordo com o jogador, mas não haverá loucura. Do outro lado, o West Ham vive um dilema. Manter um atleta insatisfeito, pressionado emocionalmente e que já deixou clara a vontade de sair pode comprometer o ambiente do vestiário em um momento extremamente delicado da temporada. O risco esportivo é alto, mas o risco financeiro também é considerável. Um rebaixamento mudaria completamente o planejamento do clube e obrigaria a diretoria a tomar decisões duras no futuro próximo. As declarações de Nuno Espírito Santo foram mais do que um simples desabafo em coletiva. Elas funcionam como um recado público de que a situação precisa de uma solução rápida. Quando um treinador expõe esse tipo de incômodo, é porque o problema já está impactando o trabalho diário. Paquetá, por sua vez, mantém uma postura firme e silenciosa. Não cria conflitos públicos, mas deixa claro nos bastidores que sua prioridade é sair. O desejo de voltar ao Brasil, de reencontrar um ambiente familiar e de retomar a confiança plena pesa muito. Para um jogador que passou por um processo tão desgastante fora de campo, o aspecto emocional se torna tão decisivo quanto o esportivo. O Flamengo sabe disso e aposta exatamente nesse fator para fechar o negócio. O clube trabalha com paciência, entende que o tempo pode jogar contra os ingleses e aguarda o momento certo para avançar de forma definitiva. Não é uma corrida contra outros clubes, é uma negociação de resistência. O que se percebe é que o cenário está cada vez mais favorável ao rubro-negro. A flexibilidade do West Ham começa a aparecer, o jogador mantém sua posição e o Flamengo segue firme no planejamento. Quando essas três forças se alinham, o desfecho costuma ser claro. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos. Qualquer movimento, qualquer nova declaração ou sinal dos clubes pode ser determinante. A novela está perto do seu momento decisivo, e o torcedor rubro-negro tem motivos reais para acreditar. Se você quer continuar acompanhando todos os bastidores dessa negociação, com análise profunda, informação de qualidade e tudo explicado de forma clara, se inscreve no canal agora, deixa o seu like e comenta o que você acha dessa possível volta do Paquetá. A gente segue junto, porque essa história ainda pode acabar com um final feliz no Maracanã.